Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus e fazer mais uma reflexão nessa semana. Essa semana que se iniciou, mas nós estamos um pouco atrasados aqui com o nosso vídeo devido às circunstâncias maiores. Eu quero dizer para vocês, minhas amigas, meus amigos, que é uma alegria muito grande estar aqui para, junto com vocês, nós buscar de Deus uma revelação no que Ele tem para falar conosco, porque a palavra de Deus fala conosco. A palavra de Deus, ela cada dia, ela que podemos ler 1000 vezes um versículo, que o Espírito Santo traz 1000 revelações diferentes, porque a palavra de Deus, sem a unção do Espírito Santo, ela se torna letra. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. E antes de entrar na palavra para nossa reflexão, eu quero lembrar vocês, né, porque já não é mais pedir, porque vocês já sabem que o like, o joinha, é que impulsiona o vídeo para frente. Eu quero agradecer todos vocês que têm dado like, todos vocês que têm compartilhado meus vídeos, vocês que têm comentado, vocês que têm visualizado. O meu muito obrigado e o meu abraço em Cristo Jesus para todos vocês. Eu estou muito feliz por ter você aí. Estou aqui mais uma vez para juntos nós fazer essa reflexão. Amém? Lembre sempre do joinha, tá bom? Amados, amigas e amigas. Amigos, aqui nós vamos refletir hoje no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu orava, buscava em Deus uma palavra, pedi ao Espírito Santo que falasse conosco em uma palavra a qual viesse do coração dele, porque nada que trago aqui, minhas amigas, meus amigos, são palavras da minha cabeça. Primeiro o Espírito Santo toque em mim para que eu transmita para você. Amém? Diz assim o título do capítulo. Eu vou ler o capítulo 19 todinho, vou lendo e vou refletindo junto com você. Amém? O título diz o seguinte: o povo de Israel chega ao Sinai. Sinai é um monte lá em Israel. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro dia, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, eles haviam saído de uma escravidão, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Sinai era um monte onde ali que imperava era o deserto. Ali era sol escaldante durante o dia e muito frio à noite. Dentro das pesquisas, nós sabemos que o deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Tem muitas feras, tem também salteadores que andam espreitando viajantes que cortam caminhos pelo deserto. Então, no mesmo dia que o Senhor tirou aquele povo da escravidão e que eles chegaram ao Sinai,
tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte Sinai. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás os filhos de Israel. Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Aqui o Senhor Deus está lembrando aquele povo que eles tinham visto o que Deus havia feito. Como ele havia tirado eles daquela escravidão sobre asas de águia e trouxe e levou-se até a ele. Ele está ali agora falando com Moisés e alertando para esse detalhe. Agora, pois, atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes meu pacto, então serei a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Então, Israel é um povo peculiar, é uma possessão peculiar entre todos os povos que pertencem a Deus. Entre todos os povos da terra, Israel é um povo de Deus. Querendo ou não, eles são escolhidos por Deus e eles são os verdadeiros povos de Deus entre as nações. É por isso que muitos odeiam Israel e odeiam os cristãos que crê no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a razão de que, vou dizer, quase 90% das nações odeia Israel. Quando eu digo a nações, eu digo de líderes que lideram essas nações. Porque eu posso ter um líder que odeia Israel, mas eu não vou segui-lo, os pensamentos deles de odiar o povo de Deus. Eu vou amar Israel, respeitando-o como povo de Deus que é. Israel é um povo escolhido, é uma propriedade peculiar de Deus. É um povo que, ai daquele que toca nesse povo, ai daquele que dá as costas para esse povo, ai daquele que se levanta contra esse povo. Porque a promessa de Deus diz o seguinte, que aquele que abençoar Israel será abençoado. Aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu e você, talvez não precisamos ser apaixonados com determinadas coisas que acontecem com aquele povo, mas tudo é desígnio de Deus, é para cumprir a agenda de Deus. Tudo está
na agenda de Deus. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Quando Moisés transmitiu ao povo aquelas palavras do Senhor, o Senhor, ali no monte, falava com Moisés, e Moisés transmitia ao povo. Então, do povo também, Moisés levava até Deus, que aparecia para ele na forma teofânica, teofania, quer dizer, visão, voz, porque Deus nunca foi visto, Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Ele se fez conhecer pela pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Então, continuou dizendo o Senhor a Moisés o seguinte: então diz o Senhor a Moisés: eis que farei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Então Deus faz ali uma promessa para Moisés, que aparecia para ele numa nuvem espessa, quer dizer, uma nuvem bem forte, bem pesada, e daquela nuvem ele faria com que o povo ouvisse a voz dele, para que eles crescem que Moisés estava ali transmitindo, sim, a palavra de Deus. Disse mais ao Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-os hoje. Oh, glória a Deus! Hoje e amanhã, lavem eles os seus vestidos. Ao descer do monte, Moisés desceu ali com uma ordem para aquele povo santificar, para aquele povo lavar as suas vestes, os seus vestidos. Porque a pessoa, para apresentar a Deus, ela nunca chega diante de Deus de qualquer maneira. Ela, para chegar diante de Deus, ela tem que estar com as suas vestes limpas. As suas vestes não é material, mas sim espirituais. E Deus deu uma ordem para Moisés transmitir ao povo que santificasse 2 dias e lavasse as suas vestes, seus vestidos. E disse mais: e estejais pronto para o 3º dia. Porque no 3º dia descerá o Senhor diante de ti, dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limite ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Aquele lugar que Deus escolheu para estar ali, se apresentando a Moisés, transmitindo ali o recado para o povo,
se tornou um lugar santo. E para chegar diante de Deus, Deus mandou que Moisés estabelecesse um limite para aquele povo, porque a raça humana ela tem uma tendência muito grande de ser curiosa. Aí Deus disse para Moisés transmitir para o povo que não ultrapassasse os limites. O povo de Deus, minhas amigas, meus amigos, eles têm que ter limites. Eles têm que ter limites. E o limite é estabelecido por Deus. Continuou o Senhor. Mas alguma mão alguma tocará naquele que eu fizer, mas ele será apedrejado ou assentado, quer seja animal, quer seja homem, não virá. Quando soar a buzina longamente, subirão até o pé do monte. Então, nem os animais poderiam subir o monte. Enquanto Deus não desse ordem a Moisés para tocar a buzina longamente, aquele povo não podia chegar nem no pé do monte. O pé do monte era o limite estabelecido por Deus para aquele povo se aproximar, porque até ali Moisés desceria e Deus falaria com eles, com todo o povo, através da nuvem espessa. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ele ao povo: estais pronto para o terceiro dia, e não vos chegareis a mulheres. Aqui, quando o Senhor estabeleceu esses 3 dias, 2 dias era se limpar de todo pecado e para ter uma comunhão só com Deus, não nem dormir com as suas esposas. Era reservar-se totalmente para chegar na presença de Deus. Até para chegar à presença de Deus, precisava que eles estivessem limpos de corpo e alma. E eles, naqueles 2 dias de santificação, nem dormir com as suas esposas podiam. Era uma santificação total, de corpo e alma. A manifestação de Deus em teofania. Teofania é uma visão, é uma voz de Deus ocultando a sua imagem para aquele povo. Ao terceiro dia, houve trovões. Olha como, gente, Deus é tremendo. Oh, aleluia! Diante de Deus, a terra treme. Nós vamos ver aqui na palavra. Naquele terceiro dia, que aqueles homens, aqui está falando de literalmente homem, masculino, eles estavam em santificação e eles poderiam chegar ao pé do monte. E ao terceiro dia, houve trovões
e relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se o sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Diante de Deus, minhas amigas, meus amigos, todo o povo da terra estremece. Quando Deus se manifesta com o poder dele, não há ser nenhum que aguenta a presença de Deus, nem de ouvir a sua voz, nem de ouvir os trovões que estavam vindo dele e ver os relâmpagos que estavam vindo deles. Eles se estremeceram porque entenderam que estava diante de um Deus, de um poder tão grande que não tinha palavras que explicasse. Então, continuou Moisés, e Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus e puseram ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Meus amigos, minhas amigas, Deus é fogo. E é fogo consumidor. E a fumaça subia, como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia fortemente. Era como se estivesse havendo um terremoto. Aquela montanha não aguentava ali a presença de Deus. Ela tremia diante da face de Deus. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor, Moisés, desce, adverte o povo, para não suceder que ultrapasse os limites até o Senhor o fim de ver, e muitos deles pereçam. Se eles ultrapassassem ali o limite do pé do monte, querendo aproximar mais de Deus, eles não estavam prontos, eles iam perecer. Ora, santifiquem também o sacerdote e chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo, marca limite ao redor do monte e santificai-o. Ao que lhe disser o Senhor, vai, desce. Depois subirá tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, o povo não ultrapassa o limite para subir ao Senhor, para que eles não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse tudo o que Deus havia lhe mandado. Nós vemos, minhas amigas, meus amigos, que Deus, ele é um Deus exigente.
Deus é um Deus poderoso, mas é um Deus que Ele põe limite para o seu povo. É um Deus que não é passado, Ele é presente. E Ele é aqui e agora. Porque para Deus o tempo é um só. Para Deus não tem ontem nem amanhã. Para Deus é aqui e agora. Então, minhas amigas, meus amigos, vamos santificar as nossas vidas. Vamos santificar cada vez mais, porque o terceiro dia está chegando. Hoje eu e você somos cristãos judaicos. O povo de Deus, por escolha, por eleição, é o povo de Israel. Mas eu e você tornamos cristão judaico porque reconhecemos Jesus Cristo como o único Salvador e Filho de Deus. E essa é a razão, minha amiga, meu amigo, que Deus tem um cuidado todo especial comigo e com você que está aí refletindo comigo. Você, minha amiga, meu amigo, não é qualquer um. Nós somos conhecidos por muitos como gentinhas, como os bobos ou como loucos. É assim que o mundo nos classifica. Mas diz a palavra de Deus, para aqueles que não conhecem Jesus, os cristãos é louco. Para aqueles que não conhecem a Deus, odeiam Israel e desejam todo o mal contra aquela nação. Não podemos amaldiçoar aqueles que Deus escolheu como nação sua e povo teu. E chegará o momento, minha amiga, meus amigos, que Deus se levantará, e esse tempo está chegando, em que Ele aniquilará todas as nações e estabelecerá o reino dele em Israel. E Jesus que desceu aqui na forma de homem, e Jesus foi 100% homem e 100% Deus quando esteve aqui. Depois que ele ressuscitou, ele foi para a glória, mas de lá ele voltará com um povo que creu no sacrifício que ele prestou na cruz, e através da descida dele em Israel, Jesus será o governo único de todas as nações. Israel, sim, Israel se tornará o maior povos das nações. Lutar contra Israel é lutar contra Deus. Odiar Israel é odiar Deus. Então, minha amiga, meus amigos, vamos amar a Deus acima de tudo e amar o povo escolhido de Deus. Nós não podemos pegar uma melancia e, por conta de uma pedra, duas ou até mais algumas, jogá-la no lixo, porque 90% daquele fruto se aproveita. Então, minha amiga, meu amigo, todo ser humano tem falha, o povo de Deus também tem. E esse povo só será totalmente santificado na hora que Jesus descer nas nuvens para estabelecer o seu reino com todos aqueles que tiver subido no arrebatamento da igreja. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria de falar muito mais, meu coração ferve com essa palavra,
Mas pense nisso. Vamos santificar. Vamos santificar cada vez mais. Santificação não está na roupa material, não está num vestido, numa roupa, mas também não podemos vestir com roupas indecentes, porque o nosso corpo é o altar do Espírito Santo. E você que está aí, e eu aqui, somos a geração eleita que Deus está convidando a santificar para subir no arrebatamento da igreja, que não está longe. Nós somos a geração que vamos alcançar o arrebatamento ainda vivos, porque não está longe. Tudo que a palavra de Deus mostra está se cumprindo. Tudo. O que está faltando é só nosso Deus tocar a trombeta num sonido que vai soar em todas as nações. E num abrir e piscar de olhos, o Senhor vai levar aqueles que estão com vida e santidade e vai ressuscitar todos aqueles que morreram em santidade para ter um encontro com Jesus, comemorar uma grande festa no céu junto ao Pai. Enquanto isso, o povo de Israel estará atravessando uma grande tribulação com o anticristo. E toda a terra sofrerá absurdamente. Mas, no momento que o parafuso estiver chegando na última volta, aí Jesus desce com a igreja. Diz a palavra de Deus que ele descerá sobre Jerusalém. E ali ele estabelecerá seu reino. Dali ele será o governo único de todas as nações. E Israel será transformado totalmente em um povo como Deus quer que eles sejam, que nós sejamos. Amém? Vamos orar? Passamos um pouquinho aqui do nosso horário, né? Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de crer em Jesus Cristo, de entender a tua vontade para nossas vidas, porque a finalidade que o Senhor enviou cada um de nós aqui nessa terra é unicamente para louvar e glorificar o teu nome. O Senhor, ó Deus, tem cuidado de cada um dentro da profissão que lhes confiou. O Senhor tem cuidado de todos aqueles que são seus e tem cuidado daqueles rebeldes que ainda não tiveram o conhecimento que só o Senhor é Deus. Porque a chuva cai para todos, o sol brilha para todos, mas nem todos farão boa colheita. Então, minha amiga, meu amigo, vamos santificar. E eu estendo esse convite a todos onde esse vídeo chegar. E aqui ainda na tua presença, meu Deus e meu Pai, eu te peço, vai de encontro agora, todo aquele que sofre num leito de hospital, todo aquele, Pai, que sofre num leito de dor, que o Senhor é o médico dos médicos, o remédio
que não falha, que não causa efeito colateral em ninguém. O Senhor é o nosso Deus. Abençoa, Senhor, cada profissional da saúde. Desculpa, meus amigos e amigos. Abençoa cada profissional da saúde, desde o maior até o menor, em todas as áreas, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os doutores, todos os auxiliares. Abençoa, Senhor, cada um profissional da área da saúde, em todas as especialidades, seja ela qual for, odontológica, enfermagem, medicina, que o Senhor esteja com cada um. Meu Deus e meu Pai, te peço também que o Senhor visita as autoridades de cada país, que o Senhor, ó Deus, abençoe os nossos governantes, que o Senhor vai de encontro, Pai, àquele que estão na iminência de governar, que o Senhor dê sabedoria, todos os reis da terra, que o Senhor venha abençoar para que eles governem com sabedoria do alto e não sua própria. Deus Todo-Poderoso, abençoa as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Senhor, meu Deus, abençoa, eu te peço, todos os motoristas que andam nesse momento no trânsito. Abençoa, Senhor, os motoristas de todos os veículos que trafegam, livrando de acidente. Que o Senhor também abençoa todos que trafegam a área nas aeronaves, nas áreas celestes. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que voam nesse momento, guardando as suas naves para que elas possam remeter-se e descer-se em segurança. Senhor, abençoa cada um que ouve este vídeo, abençoa todos os inscritos deste canal, com bênçãos mil, aqueles que têm visualizado, aqueles que têm dado like, que o Senhor abençoe grandemente, aqueles que têm divulgado, e que o Senhor abençoe a plataforma em YouTube, para que ela venha, Senhor, estar levando os vídeos daqueles que estão aqui com sinceridade em maior alcance. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, as crianças, para que elas cresçam na sabedoria, na obediência, para que elas cresçam, Senhor, na graça e no poder do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, eu te peço, os nossos jovens, os nossos adolescentes, que no amanhã serão jovens. Abençoa, Senhor, todos os povos de todas as idades. Abençoa, Senhor, aquele que se encontra num cárcere, para que ele se arrependa dos maus feitos e que ao sair dali possa também ter transformações de vida, para que eles venham fazer tudo segundo a tua vontade. Meu Deus e meu Pai, abençoa nesse momento nossos vizinhos, a nossa família, abençoa, Senhor, todos os moradores da nossa rua, abençoa, Senhor, todos os colégios escolares, as escolas, Senhor, tenham sabedoria de Ti para ensinar crianças, adolescentes, jovens,
Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha dar sabedoria ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Minhas amigas, meus amigos, não podendo esquecer do joinha, tá? Eu sou agradecida a você que já deu, mas estou recordando. E finalizando, dizer para você, minha amiga, meu amigo, Jesus te ama. Amém?